E entrando aqui na questão dos comitês, e antes de falar aqui, explicar para vocês, né, o comitê, né, é o lugar onde nós exercemos, tá, o princípio da responsabilidade compartilhada. E isso pode ser feito de algumas formas, em alguns formatos. Tá? Eu vou estar passando esse primeiro modelo aqui, que é um modelo, vamos dizer assim, mais clássico, tá? Que funciona bem na maioria das empresas. E por que eu falo na maioria das empresas? Porque tem empresa que, de repente, quando a gente olha isso aqui, está muito burocrático. Então, de repente, a gente não precisa de 2 comitês. A gente precisa de um comitê só, que eu já vou explicar lá daqui a pouco. Tá? Mas, de forma geral, o modelo clássico, essa figura, até uma figura que eu tirei do meu livro, né, o Simplificando a Governança Didática, tá? Mas essa figura traz uma visão que muita empresa adota, tá? Mas, de novo, é o melhor modelo para todo e qualquer tipo de empresa? Não. Tem situações que isso aqui, por exemplo, não cabe. Tá? Tem empresas, né, que nós fizemos trabalhos, que inclusive foi criado mais uma camada aqui de comitê, uma espécie de operacional. Tá? Mas por quê? Naquela empresa tinha essa necessidade e encaixava bem. Tá? Mas vamos lá, de forma geral, tá? Nós temos a separação aqui, tá? De 2 públicos, tá, gente? Um público mais executivo e um público mais tático. Tá? Falando aqui desse público mais executivo, que eu vou chamar de comitê executivo, comitê estratégico, o nome não importa. Tem empresa que você não pode usar o nome comitê, e aí você vai usar outra coisa, não é? Vai usar, por exemplo, aqui, mas como executivo não pode ser comitê, tem que ser um conselho. Enfim, a nomenclatura aqui é o que menos importa. O que é importante aqui é fixar esse conceito que eu estou passando. Tá? O nome a gente coloca de acordo com o que melhor vai encaixar ali dentro das características daquela empresa. Então, por exemplo, esse comitê executivo, tá? Quem participa, tá? Pessoas que atuam no patamar executivo da empresa. Então, quem participa aqui? Data Owner, CDO, se tiver na empresa, CIO, né? Então, geralmente, o C-Level participa aqui desse comitê executivo. Tá? Mas vamos criar um comitê, mas não conseguimos colocar esse público. Vamos colocar aqui, por exemplo, os gerentes. Né? Pode. Cara, se esses gerentes eles não atuam dentro de um patamar executivo, não. Agora, tem empresa realmente, né, que ela praticamente não tem diretoria. Você vai ter ali, por exemplo, a presidência, né? Aí vai ter ali, por exemplo, 2 diretorias e aí embaixo vem, por exemplo, superintendência ou gerência sênior disso. Aí tudo bem. Por isso que eu estou falando, né? Aqui é uma visão, né, que a gente tem que adaptar às características da empresa. Então, o importante é que aqui, né, nesse comitê, estejam, né, pessoas que atuam no patamar executivo. Tá? Ou seja, tem alçada para tomar uma decisão executiva. Tá? E, óbvio, né, o time de governança de dados vai ter o seu representante. Tá? Geralmente, em um comitê executivo, é o gestor da área de governança de dados, mas não impede, por exemplo, de ser um consultor aqui. Aliás, quando a gente implanta, né, geralmente vem um consultor aqui, provavelmente da empresa que está assessorando, não é, a implantação da consultoria, tá? Para estar ali quebrando o gelo das primeiras reuniões, para fazer a dinâmica funcionar, para aplicar uma governança em cima desses comitês que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Então, aqui o que é tratado? Direcionamento estratégico ligados aos dados, aprovação de políticas, né, aprovação de projetos estruturantes ligados aos dados, ou seja, é um nível de decisão mais alto. Tá? Por essa razão,
não é um comitê, por exemplo, que vai ter uma periodicidade de encontros muito curta. Então, geralmente, aqui um comitê executivo, o que a gente tem de periodicidade, né? De encontros aqui? Mensal, bimestral, às vezes até trimestral funciona, tá? Mas isso vai depender do jeitão de cada empresa, tá? Mas o fato é que esse papo, né, esse diálogo aqui entre as áreas envolvidas ligadas aos dados é sempre no patamar executivo da empresa, olhando para a estratégia da empresa, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, às vezes as pessoas não gostam de escutar algumas verdades, né? Então, tem uma empresa que ela é bem tradicional. Aí eu tenho aqui algumas pessoas a nível de diretoria que participam, e eu tenho, por exemplo, um gerente aqui que quer participar do comitê executivo. Ele tem que participar? Ele é o responsável pelo time de governança de dados? Não. Então não tem que estar aqui. Tá? Ele tem que estar aqui embaixo. Mas ele trabalha por visão estratégica, mas quem define é ele, a estratégia? Não. Então é aqui. É no tático, porque o tático, aí já descendo agora aqui para esse segundo nível, que é o comitê, tá? Que é responsável por viabilizar aquilo que foi definido, direcionado aqui no executivo. Ou seja, garantir que o que foi definido aqui vai ser cumprido. Então, aqui tem uma pegada muito grande de um olhar, vamos dizer assim, ligado a projetos, né, ligados à recepção, né, dessas dores que vêm de negócio. E, né, quando a gente chega no nível tático, né, existe sim a possibilidade de ter mais de um comitê tático na empresa, desde que esses comitês sejam específicos para um tema. Então, por exemplo, a gente fez muito trabalho de implantação de governança de dados em empresas onde a gente já chegava, já tinha ali, não é, isso falando, não é, de coisa de 3 anos, 4 anos atrás, né? Que aí já tinha aquela febre da LGPD. Então, muitas vezes a gente chegava dentro da empresa e já tinha um trabalho em andamento, né? Na questão da governança da privacidade, já existia um comitê, por exemplo, de privacidade ou segurança e privacidade. E aí a gente fala, poxa, a gente está entrando com governança de dados aqui, né? Vale a pena alterar esse comitê que já está muito focado aqui em segurança, privacidade, para tratar de governança de dados? Às vezes valia a pena, né? Às vezes não. Então o negócio de privacidade, de segurança, estava tão, vamos dizer assim, um foco tão grande, né? Que não valia a pena a gente pegar e entrar com temas ali ligados à governança de dados, porque de repente isso não seria tão prioritário. Tá? E aí, óbvio, aí cria-se um comitê de governança de dados. Né? Então, a gente participou de muitos trabalhos onde tinha um comitê executivo e tinham 2 táticos, um de segurança e privacidade e outro de governança de dados. Né? Já vi também criar um só para arquitetura. Né? Então, isso vai muito do momento da empresa. Tá? Então, temos 3 comitês táticos aqui. É exagero? Só olhando para a necessidade da empresa, do momento que está aquela empresa, tá? Que provavelmente não será um exagero. Tá? O negócio já está mais azeitado, então a gente pode criar um só para dados, comitê tático de dados. Vai comportar? Então, beleza, cria um só. Tá? Então, esse desenho aqui, né, eu coloco aqui, por exemplo, essas 3 estruturas ovais aqui para representar o quê? Ó? A gente pode ter mais de um. Tá? E o time de governança de dados ele vai atuar sempre como facilitador nesses comitês. Tá? Então, ele vai sempre, né, colher as diretrizes, decisões, né, que vêm desses comitês, tá? E vai levar insumos para
essas decisões para a definição dessas diretrizes. Então, ele conversa com o comitê executivo, ele conversa com o comitê tático e ele também conversa com as equipes especialistas, porque uma coisa é fato, tá? Quem está aqui dentro de um comitê tático, né, ele tem o seu trabalho do dia a dia na sua área, que geralmente é uma equipe. Aí pode ser uma equipe especialista em negócio, pode ser uma equipe especialista em tecnologia, tá? Então, esta pessoa leva essas diretrizes para essas equipes, mas o time de governança também. Muito no sentido de que alinhar a coisa, orquestrar aquilo ali, para antecipar eventuais problemas, eventuais atritos, tá? Então, o time de governança de dados ele acaba, né, por mais que a atuação seja, por exemplo, um escritório de governança de dados, né, somente estratégico, ele acaba conversando aqui com os três patamares da empresa, tá? E aí eu esqueci de falar, né, aqui, né, quem participa, os stewards, né, os líderes, especialistas, né, que aí é importante aqui também frisar, que não esqueçam disso, que estão envolvidos com o programa de governança de dados. Eu já falei em apresentações anteriores o seguinte, olha, governança de dados, a gente vai definir um modelo, né, olhando para a empresa como um todo, mas nós aplicamos esse modelo em conceitos de dados piloto. Ou seja, o programa ele nunca vai começar governando todos os dados de uma empresa. A gente vai selecionar ali um conjunto de dados, né, para atuar como piloto. Vamos atuar aqui, por exemplo, com os dados dos clientes, né? E aí, quem vai participar do comitê, né, aqui de um tático, por exemplo, a nível de steward, os stewards ligados aos conceitos de dados de cliente. Mas os dados da área de recursos humanos são muito importantes para a empresa. Ok, são, mas estão embaixo do guarda-chuva do programa neste momento? Não, então não é para chamar. Está entrando agora. A partir do próximo mês, né, o programa ele também vai abraçar, né, os dados da área de recursos humanos. Aí, beleza. Aí a pessoa, né, ou as pessoas, né, que atuam como stewards aqui, eles vêm para o comitê tático. Tá? Então, os comitês, eles começam de forma, vamos dizer assim, pequena, né? E eles vão crescendo. Então, em comitê tático, geralmente, o que a gente tem aqui? Representantes do time de governança de dados, pessoas ligadas aqui à segurança e privacidade, tá? Representantes aqui dos conceitos piloto que estão embaixo do programa, tá? E a gente pode colocar, e depende do modelo que é feito, pessoas da comunicação, por exemplo. Se a gente vai investir muito, por exemplo, em cultura de dados, a gente pode até botar do RH, mas, assim, essa pessoa do RH ela deve estar ciente que ela está ali não para falar dos dados RH naquele momento, mas sim para quê? Apoiar nas iniciativas que vão depender do RH para evoluir a maturidade em dados na companhia. Comunicação, tá? Então, a gente faz esse filtro, tá? E aí, com o tempo, o comitê vai crescendo, tá? Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando no chat, tá? Não deixem para o final, tá? Seguindo aqui,